Me saúde com a paz do Senhor, irmãos. Amém. É sempre bom louvar a Deus. E mais uma vez eu poder estar aqui entre vós. Pastor Romero, pelo carinho, pelo convite, temos feito para estar aqui nesta noite juntos. Eu costumo dizer que nós não viemos só pregar, a gente vem adorar, ouvir também Deus através dos irmãos. Peço até desculpa pelo horário, irmãos, pois, como os irmãos aí já sabem, eu moro em Galante, eu sou da Assembleia de Deus de Galante, e o pastor lá é o pastor José Raimundo. E para mim vir sempre para Campina Grande, eu preciso de alternativa. Quando aparece um abençoado que eu venho, ele vai me deixar em casa, eu venho nessa, vamos dizer assim, nessa luta de quase 20 anos pregando. Eu não tenho carro, eu tenho uma moto que eu ganhei ela, graças a Deus por isso. Aí, às vezes para vir fica um pouco difícil, porque de repente não pode vir ninguém. Eu acabei vindo de moto. É um pouco mais distante, né? Estou um período chuvoso, mas eu não poderia deixar de estar aqui com mais compromisso. Às vezes eu vim bem agasalhado, viu, pastor? Que o frio é grande, viu? É muito frio. Mas eu agradeço a Deus por ter me trago em paz. Com certeza vai me levar em paz. A sua Bíblia, capítulo 5 de Marcos, versículo 21, 22 e 23. Depois vamos ler o 35, 36. E depois 38 ao 42. Filho de Jairo. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se aí uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo de número 34, 35. E ele lhe disse, 35, 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Versículo de número 41. Vamos ler 41, 42. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Por ler 3 pontos distintos do texto, eu intitulo essa mensagem 3 momentos distintos da vida de Jairo, ou 3 momentos diferentes da vida de Jairo. Uma breve introdução, só a título de informação, para a gente poder entrar no assunto da mensagem ou no desenvolvimento dela. Jairo foi um dos chefes da sinagoga no tempo de Jesus. Jairo, ele ocupava uma posição importante como chefe da sinagoga. Também podia ser chamado príncipe da sinagoga ou dirigente da sinagoga. A sinagoga basicamente era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e se dedicar à leitura e exposição das escrituras.
A sinagoga era governada por um grupo de anciãos, dos quais um deles era Jairo. Esses anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Jairo, neste momento, como a gente destacou, e ele tinha realmente uma posição de destaque, com certeza ele teve contato com Jesus. Com certeza ele sabia quem era Jesus, porque o texto vai nos dizer isso, que quando Jesus está lá no versículo 21 onde nós lemos, você vai ver que tinha uma grande multidão junto ao mar, mas quando ele chega, ele se lança aos pés de Jesus. Ele não perguntou quem era Jesus, ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Então automaticamente nós cremos, até se lermos um pouco antes, vamos entender que ele teve contato realmente com Jesus. Já ele não vivia, com certeza, um momento bom. Ele vivia um momento difícil, e a narrativa bíblica vai mostrar qual era o problema dele. O problema dele estava com a sua filha, que justamente estava enferma, a morte. Ela não estava bem, ele estava numa situação bem crítica. Mas o que eu gosto de ver nesses textos é sempre esses detalhes. Ele procura a pessoa certa no momento de dificuldade. Glória! Nós estamos, irmãos, vivendo momentos difíceis, sim. Mas o que a gente tem que entender sempre será isso: procurar a pessoa certa, ir na pessoa certa. Jairo ignorou a sua posição, Jairo ignorou o momento, Jairo ignorou o que os outros iriam dizer, Jairo não se preocupou com o que os outros iriam falar. Jairo focou em Jesus e cria que o seu problema iria ser solucionado. Nesta noite, foque em Jesus, creia que Ele é capaz de fazer, ignore aquilo que os outros pensam, deixaram de pensar, se agarre na promessa e não largue, e fique diante daquele que pode resolver a tua causa. Eu não sei quanto tempo você já está esperando, nem quanto tempo você está pensando até em parar, mas a ordem de Jesus para você nesta noite é: se você o procurou, descanse, porque Ele tem resposta para você nesta noite. Dentro desses 3 momentos distintos na vida de Jairo, vai ser um reflexo da nossa vida. Quando eu digo nossa vida, é porque eu sou um pregador e sou um ser humano. Porque eu digo que sou um ser humano, porque também eu estou na mesma situação. Muitas das vezes você se encontra em lutas, em aflições, em preocupações, e nós também precisamos. Então, quando eu prego, eu acredito também que você possa estar passando também o que eu passo, o que já passei. Mas uma coisa eu posso te garantir: a palavra de Deus nesta noite, ela tem poder sobre nossas vidas, e este ambiente aqui, Jesus vai soprar a sua presença poderosa. Então nós vamos analisar esses 3 momentos distintos na vida de Jairo. E o primeiro momento você vai destacar comigo no versículo 22, onde lemos, e propriamente no versículo 23. Porque eu preciso ler, é para a gente tirar e extrair justamente o primeiro momento que Jairo está passando. Eu destaquei: Jairo estava aflito. Aflito é alguém que está com aflição ou angústia, preocupado, torturado. Esse torturado é justamente uma pressão na alma que deixa a pessoa verdadeiramente sem ter o que fazer, porque se torna tão clara a perturbação e a pressão que muitas das vezes a pessoa pode até falar besteira e dizer: eu preferia morrer. Isso é uma tortura, isso é um momento difícil, isso é um momento de preocupação. Também a gente pode entender que esta pessoa está também muito ansiosa, preocupada, agoniada. Quem pode entender isso aqui? E é justamente essa ansiedade que nós podemos destacar também, uma preocupação excessiva, uma preocupação ao ponto de desconfiarmos que Deus é capaz de fazer alguma coisa por nós.
É isto que é um mal prejudicial à vida espiritual de qualquer cristão. Se você tem problemas, continue no equilíbrio com o problema. Não duvide do seu Deus. Não duvide do Jesus que você serve. Não duvide da presença do Espírito Santo que está na sua vida. Porque as ansiedades, elas vêm porque são naturais para a nossa vida, no sentido de preocupações. Só que a nossa ansiedade preocupante, ela esbarra na presença de Jesus que está sobre a nossa vida. Porque quando essa ansiedade, ela vem no ponto de nos tirarmos a atenção, de nos querer levar lá para frente, ou de um lado ou para o outro, sem nós termos direção, eu posso lhe garantir uma coisa: Jesus, Ele traz esse equilíbrio que nós precisamos na ansiedade, nas dificuldades. Então acredite que Deus, Ele tem uma palavra e está falando ao seu coração. Então esse Jairo aflito, e aqui expliquei o que a palavra aflito aqui dentro desse contexto nos ensina. Eu volto para o texto para ler. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Ele estava aflito, ele estava preocupado. E o texto segue quando ele diz: minha filha está à morte, rogo-te que venhas. Veja a fé. Quem pode dar glória para Jesus aqui, irmão? Veja a fé que ele tinha, veja a convicção que ele tinha pelas palavras que ele profere. Porque ele vai abrir a boca e vai dizer: venhas comigo. E basta somente isso: impõe as mãos sobre ela, para que saia viva. Então ele tinha certeza que Jesus era capaz de resolver o seu problema, trazendo saúde para sua filha. Você está entendendo até aqui? Então a forma que ele se aproxima, a forma que ele fala, a forma que ele se expressa, nós entendemos que ele estava aflito, mas ao mesmo tempo ele tinha equilíbrio em suas palavras. Ele acreditava que Jesus poderia fazer algo surpreendente, sobrenatural na vida da sua filha. Eu quero destacar com você o versículo de número 24. Isso aqui é importante que você leia somente essa parte inicial, até a parte que tem aí. Tem traduções que vai dizer Jesus foi com ele. Tem traduções que vai dizer e foi com ele. Só isso aí que eu quero que você guarde no seu coração. Diga assim: e foi com ele. Jesus não dá nenhuma palavra. Isso é importante para que você entenda logo após o segundo ponto. Então Jesus vai com ele, significando dizer que Jesus estava tomando aquela causa para si, significando dizer que Jesus estava dizendo: a causa agora é minha. Se Jesus estava indo com Jairo, é porque Jesus aceitou o desafio. Se Jesus estava indo com Jairo, é porque Jesus iria trazer a solução para o seu problema. Se Jesus estava caminhando com Jairo, significa dizer que agora aquele problema tinha uma esperança e poderia ter um fim agradável para este homem que estava aflito. Quem pode adorar o nome de Jesus? Você crê que Jesus está nesta causa tomando para si? Então acredite e creia, porque vai vir desafios. Vai vir desafios. Vai vir dúvidas. Mas eu quero lhe assegurar: se ele tomou a causa para si, ele vai trazer problema para saúde para ti. E os problemas não vão prevalecer, porque aquele que tem solução para o problema é aquele que sai com Jairo. Já imaginou a expectativa de Jairo? Dá para você entender isso aqui? A expectativa de Jairo, quando Jesus vai com ele. Se Jesus tivesse dito: agora não dá. Se Jesus tivesse falado: outro momento nós vamos. Não. Jesus, ele vai na hora, tomando a causa para si. Guarda isso aí. Jesus está tomando a causa para si, e eu vou provar isto para você.
Segundo ponto. Entenda que Jesus vai com ele e está com o controle da situação. Quem pode dar glória para Jesus? Não esqueça dessa fala nesta noite deste pregador. Jesus está no controle da situação. Vou repetir, Jesus está no controle da situação. Sabe por que às vezes a gente tem que repetir? Porque a palavra ela tem autoridade, meus irmãos. E se Jesus está no controle da situação, levanta uma das mãos para o céu, sinta a presença desse Espírito que é santo, receba nesta noite convicção na sua alma, porque eu lhe asseguro com todas as palavras de autoridade que o Senhor está me falando neste lugar, ao meu coração, Ele está no controle da situação e Ele tomou a causa para si. Eu não sei, a palavra é meio dura, mas eu não sei quem vai se arrebentar, mas que Jesus vai fazer algo grande acontecer, vai. Eu não sei quem botou a mão, mas que vai ter que tirar, vai. Eu não sei quem entrou de gaiato na situação, mas vai ter que bater retirada, vai. Olha, bater minha raçura, bacana, xandará. Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! O segundo ponto que eu quero destacar, Jairo ele está apreensivo. Primeiro eu destaquei um Jairo aflito. O segundo, ele está apreensivo. Por que eu vou dizer que ele está apreensivo? Pelas palavras de Jesus eu vou entender isso. Veja o texto comigo. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: o que é que Jairo vai ouvir? Isso, o que é que Jairo vai ouvir? A tua filha já está morta. É interessante isso aqui. E para você também lembrar do que eu falei lá atrás. Chega alguém e diz: a tua filha está morta. Já imaginou a estrutura desse homem? Já imaginou a estrutura desse pai? Já imaginou a fé que ele veio buscar Jesus, como ela desmorona? Dá para você entender que a esperança dele se esvai. Por quê? Não, porque Jesus vai falar algo aqui interessante e a gente vai entender tudo isso. O texto continua a dizer-nos: para quem falas o mestre? Versículo 36, tome de posse dessa palavra. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, diga assim: Jesus, tendo ouvido essas palavras. Você lembra que eu disse lá no 24 que Jesus estava no controle da situação? Jairo não responde, quem responde é Jesus. Dê glória para Deus por isso. Jairo está apreensivo. E é isso que eu vou lhe provar nesse texto. Mas eu volto a repetir-lhe: não se desespere, que Jesus está no controle da situação. Ele está respondendo por você. Entendeu o que eu falei? Ele está respondendo por você. Ele é o teu representante. Ele é o seu representante. É ele que entra na sala. É ele que governa. É ele que convence. E aguarda uma surpresa nesses dias de resposta do céu para a tua vida. Quem pode adorar o nome de Jesus? Abre o tempo e a subra na caixona. Eu posso lhe assegurar a palavra com muita precisão nesta hora. A cadeia sendo quebrada na autoridade do nome de Jesus. Se você é crente e vai buscar uma palavra de Deus, responda com glória e com aleluia. Porque
Essa pessoa apreensiva é alguém que está espiritualmente inquieto. Você concorda? Se já ficou ou não ficou inquieto nessa hora? Ficou ou não ficou preocupado? Ficou ou não ficou receoso? Porque Jesus vai trazer o diagnóstico da alma de Jairo. É isso que a gente vai ler agora. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. E o que é que ele diz? Sim, não temas, crê somente. Quando ele diz não temas, crê somente, Jesus sabe a estrutura da alma de Jairo como estava. Precisava ser sarada, curada. Aquelas palavras que falaram, tua filha está morta, trouxe uma desestrutura emocional, psicológica de fé. Mas ele estava perto de quem? Jesus. Ele estava perto de quem? Jesus. Então estava no lugar certo, né, irmão? Porque essas coisas, quando vão saindo, quando vão acabando, e quando a gente vai desmoronando, Jesus chega depois de pé com essas palavras. E aqui tem algo para a gente poder entender. Então, depois da notícia que chega informando que a sua filha estava morta, com certeza a notícia vai abalar a estrutura de Jairo. E eu pus aqui que é fácil perceber, pela resposta que Jesus vai dar. Jesus literalmente vai dizer: pare de temer. Diga para alguém do seu lado, diga assim: pare de temer. Ou não tenha medo. Continue crendo. Jesus estava dizendo isso para Jairo. Porque Jairo estava com a sua estrutura frágil. Entenda o que eu falei, para não esquecer. E Jesus vai estar tratando literalmente com a alma dele, com a estrutura emocional dele, quando diz: não temas. Em outras palavras, é uma ordem. Quem adora o nome de Jesus? Se Jesus está dando uma ordem, é porque ele tem solução para o problema. Se Jesus está mandando você se acordar, é porque ele vai fazer e você só vai assistir. Quem adora o nome do Senhor? Já ele estava dizendo, Jesus estava dizendo para ele: pare de temer. Pare de temer. A palavra no original significa justamente isso: continue crendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? O mesmo Jairo que foi me buscar, que se prostrou aos meus pés, pedindo socorro para sua filha, é o mesmo. Não mudou. Em outras palavras, Jesus estava fortalecendo mais ainda a fé daquele homem. Jesus estava fortalecendo a esperança daquele homem. Você adora o nome do Senhor? Eu estou liberando essa palavra aqui. O Senhor está falando ao meu coração. Estruturas espirituais que entraram por essas portas acabadas, fragilizadas, Jesus vai restaurar você nesta noite. O inimigo estava até ganhando terreno, ganhando espaço, mas hoje Jesus está fortalecendo você, assim como fortaleceu aquele homem, assim como fortaleceu aquela situação que aquele homem estava passando, por ouvir que a sua filha estava morta. Ele é o mesmo, está nesta noite aqui dizendo para você: pare de temer, ponha um ponto nessa situação, continue crendo. Cadê o Jairo que foi buscar Jesus? Você entendeu? Cadê o Jairo que foi buscar Jesus? Não deixe esse Jairo morrer. Não deixe esse Jairo se acabar pelo que escuta. Ignore o que você está ouvindo, porque Jesus quer fazer uma
nova acontecer na sua vida. Tem uma palavra contrária, vai prevalecer. Nada daquilo que Deus preparou para você pode ser impedido. E acredite no poder desta palavra, porque o Senhor está trazendo estrutura para a tua alma. Quem pode dar glória para Jesus? Recebe nesta noite estrutura na tua alma, recebe fortaleza. Eu não sei se você está entendendo porque eu estou falando, eu vou repetir. Receba nesta noite a presença do Espírito Santo, fortalecida a tua fé, fortalecida a tua esperança, fortalecida a tua convicção. Recebe nesta noite no teu ser, na tua alma. Está quebrado toda palavra contrária. Você não tem prazer para abrir nem a boca e dar glória, mas agora vai, porque vai ser renovada, vai ser renovada, vai ser renovado. A ordem está vindo de Deus e você está recebendo estrutura dele nesta noite. Continue adorando para o Senhor começar a fazer uma coisa grande aqui. Enquanto você está adorando, já tem cura nesse recinto, tem libertação, tem renovo. Continue adorando para que cadeia se quebre. Continue adorando porque o Espírito Santo está trazendo estrutura. Recebe força, minha filha. Recebe força, meu filho. Recebe alegria na tua alma. Recebe prazer em adorar o Senhor. Pare de temer. Pare de temer. Não tenha medo. Continue crendo. No meio da luta, continue crendo. No meio dos pavores, deixe o medo de lado. Fé e convicção. Porque Ele é o Senhor que está trazendo resposta para a tua vida. Aleluia. Terceiro momento aqui que eu quero destacar. Vamos adiante um pouco. Nós podemos pegar do 38 por diante. Diga assim: Jairo alegre. Você entendeu já, né? Tem aflição. Tem momentos de apreensão, mas tem momento de alegria. Libera essa palavra, diga assim: vai terminar com alegria. Vai terminar com alegria, vai terminar com festa. Não vai terminar desse jeito não, vai terminar com festa, vai terminar com a providência de Deus. Vai terminar com a provisão de Deus. Você está em curso, as coisas estão caminhando. Você não é para parar nem para desesperar. Não é para se o que me assembro, negue assembro, o que me adaga, não é para se desesperar. Não é para se angustiar. Está em curso. Está em curso. Um passo atrás de outro. Vai terminar em alegria. Caia sura bacana xandará. Irmão, pode haver cadeias querendo impedir o que Deus está fazendo aqui. Pode haver oposição do inferno querendo atrapalhar a tua vitória. Mas se tu crê e unir a fé comigo nesta noite, levanta a tua mão. Cadeias se quebrem, que desmorone toda ação contrária do inimigo, toda a perversidade do maligno. Ora comigo, que caia por terra, que seja destruído em nome de Jesus. Nenhum poder contrário, seja principado, seja potestade, seja força natural, seja força qual for, que seja quebrada agora, que entre neste lugar a unção poderosa do Espírito Santo, quebrando o jugo. Adore, se sente a presença, adore. Você tem fé, você tem convicção, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Abra a boca para dar lugar àquele que te salvou.
simples, Jesus. Bendito é o nome de Jesus. É só impor as mãos Ele é grande. para que sare e viva. Mas aí a menina morre. E o pedido de Jairo e a convicção de Jairo tinha morrido ali também. Vamos para o 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele vê um alvoroço. Porque é assim que acontece, não é verdade, irmãos? Alvoroço. Onde tem morte, onde tem perca, família desestrutura, o que é que tem? Alvoroço. Talvez a tua casa esteja desse jeito, um alvoroço. Mas se você convidou Jesus, Ele vai tirar esse alvoroço. Eu creio. Eu acredito no que eu estou falando. Isso não é palavra de efeito de pregador. Estou falando o que está aqui no texto. Jesus é aquele que põe fim ao alvoroço. Tem mentes perturbadas na tua casa. Mentes perturbadas. Mentes perturbadas. Estou aqui falando diretamente, especificamente neste caso. Mente perturbada que causa alvoroço, causa inquietação na tua família. Jesus, Ele vai dar um fim. Eu creio. Você crê que Jesus vai dar um fim? Jesus vai dar um fim nesta causa. Vai. Porque existe uma perturbação espiritual da parte do inimigo para trazer justamente essa inquietação e esse alvoroço, essa falta de paz. Há poder no nome de Jesus Cristo para ser desfeito toda ação do maligno. Há poder no nome de Jesus para ser desfeito toda ação contrária do perverso. Porque nesta noite você toma de posse dessa palavra. Alvoroço só é alvoroço enquanto Jesus não chega. Porque Ele vai chegar e vai mudar tudo no seu devido lugar. Quem pode adorar o nome do Senhor? Ele chega e encontra aqueles que choravam, mas encontra os que pranteavam. Os que choram literalmente são aqueles que estão condoídos com a situação da família. Mas tem os pranteadores, que são aqueles que são contratados, que era assim que se dava, era assim que acontecia. Quantos não eram contratados para chorar, para prantear a morte doente, só que não tinha nada de querer, porque estavam ali a fim de ganharem, era uma função. Mas Jesus vai colocar tudo em ordem, vai parar o choro e vai botar para correr os oportunistas e aproveitadores. Quem pode dar glória para Jesus? Ele para o choro e vai colocar para longe oportunista e aproveitadores. É a palavra puramente revelada, meu pastor. E nesta noite Jesus está dizendo: vai ter limpeza. Vai ter limpeza, oportunista, aproveitadores. Jesus vai abrir os teus olhos e você não vai cair na história. E glória para o nome de Jesus. Canta lá, meu Xandra. Vamos aproveitar a situação que ela está fragilizada. Vamos aproveitar a situação que ele está fragilizado. Vamos aproveitar a situação para levar vantagem. Não vai prevalecer, é uma palavra de ordem ao teu respeito. Não vai prevalecer. Você pode estar em situação difícil, mas Jesus está chegando. Até quem já estava se aproximando vai ter que bater em retirada. Porque a vitória é tua e Jesus já decretou nesta noite pelo poder desta palavra. Jesus está chegando.
que vos alvoroçais e chorais. É irônico, né, irmão? A menina não está morta, mas dorme. Essa é a visão do dono da vida. Quem pode dar glória para o Senhor? Jesus vê a situação difícil na perspectiva futura. Entendeu o que eu falei? Ela não está morta, mas dorme. Isso é o vislumbre do que Jesus iria fazer. Porque eu acredito no poder desta palavra. Vamos mais adiante. Aleluia! Versículo 40, o que é que acontece? A deboche, né? Riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, dá para você dar glória para Jesus por isso? Quem não ajuda e está atrapalhando vai sair. Nem chore, Jesus sabe o que é melhor para você. Dá para dar glória para o Senhor? Você não está pedindo a resposta de Deus? Tu receba a resposta de Deus aqui. Aquele que tem autoridade para mandar sair está aqui. Você fica com pena, mas ele vai dizer saia. Você fica aceitando, dando um jeitinho daqui e dali, mas Jesus está dizendo vai sair, vai se afastar porque eu quero o teu bem. Quem pode dar glória para o Senhor? Vai ganhar um destino assim. Vai ganhar um destino, vai pegar outro curso, porque Jesus tem uma palavra de ordem ao teu respeito. Jesus vai fazer sair. Dê glória para o Senhor. Parece um calo no teu sapato, uma pedra no teu sapato, um calo nos teus pés. Vai sair na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus! Essa é palavra para ser revelada do coração de Deus para o teu coração, e Ele está fazendo isso. Glória a Deus! É desse jeito! Aleluia! Glória! Aí ele toma consigo. Diga assim: Jesus está no controle da situação. Jairo não falou lá no 35 e 36, e Jairo até agora não abriu a boca. Quem pode dar glória? Você está entendendo? Jairo está só lá do lado dela. Eu não quero para tu ter dado glória. Jairo estava somente pertinho do lado dele, e ele fazendo tudo. Ele que chega na casa, ele que fala tudo, ele que desmonta tudo, ele que tem autoridade com aqueles que estão morrendo, ele que chega para botar tudo do seu devido lugar. Quem pode adorar Jesus? Oh, glória! Sabia que tem muitas casas que são assim, irmão? Está de ponta cabeça. Aí é quando enxerga Jesus e vai buscar a sua ajuda. Mas ele chega também nessas horas, né? Porque ele é o Senhor que eu estou pregando nessa Aleluia! Então ele toma consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Quem adora o nome de Jesus? Se for daqui é certo, não dá perfeição. Pedro, Tiago e João, Jesus, o pai e a mãe e a menina. Tudo perfeito para Jesus operar o milagre. Glória a Deus! Jesus vai operar o milagre? Então o ambiente está perfeito. O ambiente está perfeito para Jesus glorificar o Senhor. O ambiente está perfeito para Jesus fazer coisas espantosas. O ambiente está perfeito. As coisas não estão tudo contrário. Está tudo perfeito. Aos olhos do Senhor está tudo perfeito para Ele fazer uma coisa grande acontecer. Você dá para dar glória para Jesus? Porque é justamente aí onde Ele vai entrar aquilo que a gente não tem força para fazer, aquilo que a gente não tem como fazer, a gente não tem como realizar, e a gente fica o quê? Inerte. Nós não temos força para nada. Mas aquele que a gente serve nessa noite está dizendo: eu chego para fazer aquilo que você não pode fazer.
Eu chego para realizar aquilo que você não pode realizar. Eu chego para trazer vida onde tem morte. Eu chego para colocar de pé quem está deitado. Eu chego para trazer vitória para quem está desesperado. Eu chego para trazer ponto final nessa situação. Uma nova história assim, para a tua vida. Isso é lindo, irmão. O versículo posterior. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que é traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Quem adora o nome do Senhor? Há uma palavra de ordem nesta noite, eu libero para você. Há uma palavra de autoridade da parte do Senhor para a tua vida. Fique sobre os seus pés, sinta. A alma está fragilizada, né? Chegou aqui balada, não foi? Recebe uma reestrutura na tua alma. A senhora recebeu a palavra? Abre ela assim. Ela abre essa mão e põe na mão direita dela lá. Essa direita dela está aqui. Isso. Deus vai trazer uma fortaleza para a alma dela. Estava fragilizado até hoje. Mas receba nesta noite fortaleza. Receba nesta noite a alegria do céu. Volte a contemplar o teu mestre. Volte a contemplar o que o Senhor tem poder para fazer. A igreja pode adorar. Ore que me ressurre a ter que abarraçar. O versículo 42 diz: e logo a menina se levantou. Quem adora Jesus? Aquele que tem poder de mandar tem também solução na hora certa para trazer para a tua vida. Você crê? Então tem coisas que podem demorar um pouco, mas tem coisas que são automáticas na hora. Esse caso aqui é um caso espetacular, irmãos, para a gente entender. Jesus diz: levanta-te, e ela levanta na hora. Diga assim: na hora. Toda a reestrutura que aquela menina precisava, ela recebe. Toda a ação dos seus órgãos, ela recebe. Toda a pulsação que ela precisava, recebe. Todo o movimento do sangue, recebe. Dá para você entender? Jesus vai fazer uma coisa espantosa, assim como fez na casa de Jairo. Quem adora o nome de Jesus? Tem poder no nome de Jesus. Logo a menina se levanta e anda, pois já tinha 12 anos. Diga assim bem forte: e assombraram-se com grande espanto. É Deus. Se ficaram assombrados com grande espanto, é de abrir a boca e dizer: é inacreditável que os meus olhos estão vendo. Dá para você dar glória? É isso que Deus vai fazer. Essa é a palavra que eu tenho para dizer. É inacreditável aos seus olhos. Mas quando tiver feito, você vai se lembrar dessa palavra. É um espanto? Não, é um grande espanto. Porque é algo que a gente olha e contempla e diz: não é possível. Eu só estou acreditando porque eu estou vendo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque era uma coisa inacreditável. Não tinha como acontecer. Não tinha como surgir. Não tinha como aparecer. Não tinha como a estrutura vir. E espantaram-se com grande espanto. Como quem diz assim: só vendo para crer. Quem adora o nome de Jesus? Adore Jesus por você ter sido escolhido para esse processo. Adore a Jesus por ter sido escolhida para esse processo. Adore a Jesus por ter sido escolhido, escolhida para esse processo. Sabe por quê? Porque no final é só vitória.
No final vai vir também para a tua vida, para a tua família, o que está acontecendo aqui na vida de Jairo. Tem aflição, tem momentos de apreensão, mas chega a vitória para ficar. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Lucas 8:56. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vim pronto para pregar uma palavra. Eu ia pregar o que o cego não era. Eu ia pregar o que o cego não era. Aí eu orei e me sentei ali. Quando a pequena cantou aqui, eu disse: entendi, Jesus. Mudou o curso. Mudou o curso. Eu entendi que Jesus queria que eu falasse isso aqui. A palavra de abertura foi também esse assunto, né, irmão? Foi confirmação do céu. A gente vem de galã, né? Você saber de nada. Por isso que é bom ser guiado pelo Espírito Santo. É por isso que me faz ser mais crente. Muitas vezes o nosso lado está como de Jairo. Quantas vezes a gente não põe o joelho no chão aflito, clamando. Quantos momentos, esses momentos eu não passo. Quantos momentos de falta, de aperreio, de perturbação. Quantos momentos de infortúnio vem. E eu me vejo na condição deste homem, você também. Quantos momentos de apreensão vem. Que a gente para e diz: o que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou sair dessa situação? Quem vai estender a mão para mim? Quem vai chegar o meu socorro? Quem vai chegar para estender a mão? Quem será a mão amiga? Por onde virá o socorro? Aleluia, Deus! Quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes não já aconteceu na sua vida? Mas sempre termina com o culto em ação de graça. Vai terminar com o culto de gratidão. Vai terminar você chegando aqui e dizer: pastor, esse culto em ação de graça por ter recebido esta bênção.
que esse homem diz? O que Lucas fala? Os 55, 56, só Lucas vai dizer. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou lhe dar, que lhe dessem de comer. O 56 é para você entender agora o estado de Jairo dentro dessa situação. E seus pais ficaram maravilhados. Diga-se, ficaram alegres, ficaram felizes, ficaram maravilhados. Uma emoção misturada com alegria e choro. Dá para você dar glória para o nome de Jesus. Palavra que me observa, nega xandará. Adore ao grande nesta noite, pelo poder desta palavra. Assim como Jairo, nós passamos, mas também chegamos no momento da vitória.